Olha, essa é a história de uma decisão, uma daquelas que muda o destino de um povo inteiro. A gente está falando de uma jornada épica, sabe? Liderada por um patriarca já bem idoso, Jacó, que pega a família inteira, tudo que eles conheciam na vida e se lança no desconhecido. É uma pergunta que todo mundo já se fez em algum momento, né? O que a gente faz quando o futuro é uma grande interrogação? O dilema do Jacó, lá atrás, há milhares de anos, ecoa até hoje. É sobre aquele mix de medo e esperança que bate quando a gente está numa encruzilhada. Então, vamos lá. A história começa em Berseba. E olha, esse não é um lugar qualquer, não. Tem um peso histórico enorme para a família de Jacó. É ali, bem na fronteira da terra deles, que ele está prestes a tomar a decisão da vida dele. Tenta imaginar a cena. Um senhor de idade, com a responsabilidade de dezenas de pessoas nas costas, parado, olhando para o horizonte. O Egito, naquela época, era tipo a maior superpotência do mundo. Uma cultura totalmente diferente. Outros deuses. É claro que ele ia hesitar. É um salto no escuro, totalmente. E aí, bem no meio dessa angústia toda, dessa incerteza, Jacó tem uma visão. E a mensagem que ele recebe é: uau, é poderosa. Não é só um ok, pode ir. É muito mais que isso. É uma garantia divina, sabe? Uma promessa que vai ser a base de tudo o que acontece a partir dali. E o interessante é que essa promessa é super bem estruturada. Se a gente parar para analisar, cada um dos 4 pontos parece ser uma resposta direta a um medo específico do Jacó. Tipo, o medo sobre o futuro da família, o medo da viagem em si, que devia ser perigosíssima, o medo de perder a terra dos antepassados e o mais pessoal de todos, né? O medo de morrer sozinho, longe do filho que ele pensava que tinha perdido para sempre. Bom, com essa garantia divina no bolso, a história vira a chave. Sai da dúvida e entra na ação. E olha, não era uma caravana pequena, não. Era a migração de um clã inteiro. O comecinho de uma nação, basicamente. E aí eles vão. A decisão está tomada. É nesse exato momento que uma família deixa de ser só uma família e se torna um povo em movimento. Eles não estavam carregando só as coisas deles, eles estavam carregando um destino. E o texto faz questão de dar o número exato de pessoas, 70. E 70 não é um número qualquer aqui, sabe? Ele se torna um número simbólico, fundamental. É o número que funda o povo de Israel no Egito. Tem um peso de totalidade, de um começo completo. E essa galera toda, essas 70 pessoas, não eram só uma lista de nomes. Tinham uma organização, uma estrutura bem clara ali. O clã era dividido basicamente pelos filhos que Jacó teve com suas esposas e com as servas delas. A maior parte vinha da linhagem de Lia e Zilpa, e o resto de Raquel e Bila. Agora a gente chega no coração da história, na parte mais emocionante. Pensa só. Por décadas, Jacó viveu de luto, achando que seu filho preferido, José, estava morto. E agora, ele está prestes a viver um momento que ele com certeza nunca nem sonhou que seria possível. E a forma como a história constrói a tensão para esse momento é fantástica. Tem toda uma preparação, uma expectativa no ar. Primeiro, Jacó manda Judá na frente como um mensageiro. Aí José, ao saber da notícia, prepara a própria carruagem, o que já mostra o status dele no Egito, né? E, finalmente, o encontro. O texto fala de um abraço longo, demorado, cheio de emoção. E aí vem o clímax. A frase do Jacó. Nossa, ela resume um alívio, uma paz tão grande que para ele até a morte já não parecia mais assustadora. A maior dor da vida dele tinha acabado de ser curada. O ciclo se fechou. Depois desse momento super emocionante, a história volta para um lado mais prático, mais pé no chão. José, aquele filho que todos achavam que estava morto, é agora um governador todo-poderoso. E ele tem um plano muito inteligente para garantir não só que a família sobreviva, mas que eles prosperem e mantenham quem eles são. E o ponto-chave aqui é que José não está só apagando o incêndio, sabe? Ele não está reagindo, ele está sendo proativo. Ele está usando tudo que ele aprendeu da cultura egípcia para proteger a família. O cara é um estrategista pensando lá na frente. E olha só a precisão do plano dele. José não deixa a ponta solta. Ele literalmente treina os irmãos, diz exatamente o que eles precisam falar.
porque ele sabe que aquela resposta, aquela única resposta, vai definir todo o futuro da família no Egito. E é aqui que está a grande sacada, a genialidade da estratégia. José usa um preconceito dos egípcios a favor da sua família. Acontece que os egípcios não gostavam muito de pastores. Então, ao se identificarem assim, eles seriam naturalmente separados do resto da sociedade. Com isso, eles ganham duas coisas: a melhor terra para pasto, que era Gósen, e, o mais importante de tudo, a chance de viverem isolados, mantendo seus próprios costumes, sua identidade, sem serem engolidos pela cultura egípcia. E pronto. A jornada termina. E termina bem. A família está a salvo da fome, está reunida de novo e agora está bem posicionada para prosperar. É o começo de um capítulo completamente novo na história desse povo. Um capítulo que não acontece na terra deles, mas como estrangeiros numa nação superpoderosa. Só que a chegada no Egito não é o fim da história, né? É só o começo de uma outra, bem diferente. A solução do José foi genial. Garantiu a sobrevivência deles no curto prazo, mas, sem querer, acabou plantando a semente de um problema gigantesco lá na frente. E essa pergunta, bom, ela é o gancho perfeito para o próximo grande épico dessa saga.